Para encerrar o mês de maio, eu quero trazer para você mais uma abençoada e poderosa reflexão. O nosso título de hoje, tema da reflexão é A Força para Ser um Vencedor. O texto está na Palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Assim diz a Palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto foi, na verdade, o norte por onde caminhamos durante todo o mês. Quando o assunto for força para enfrentar toda e qualquer situação, as cartas de Paulo sempre deverão ser a nossa fonte de inspiração. Eu tenho crido assim e gosto de deixar aqui esta orientação. Ninguém mais do que Paulo reconhecia que sua força para enfrentar adversidades era proveniente não dele mesmo, mas de Deus. Veja, por exemplo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força para ser um vencedor vem de Deus e ponto. Paulo sabia disso. Se quiser ser forte, você precisará ter uma vida de comunhão com Deus. Para se fortalecer no Senhor, você precisará reservar um tempo para Deus. Ninguém se fortalece em Deus se não desenvolve uma vida de intimidade com Ele, Deus. A única maneira de sermos fortalecidos é passando um tempo de qualidade com Deus. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar para que o cristão possa se fortalecer. Esse é o segredo da vitória cristã. Outra coisa, precisamos fazer, na verdade, quando lemos um texto como esse, é vestir a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas só saber disso não basta. A Bíblia diz que devemos nos revestir. Na verdade, devemos nos vestir dessa armadura. Ou seja, você precisa se revestir da sua nova natureza, que foi entregue a você por Cristo Jesus. E você precisa abrir mão da velha natureza. Jesus Cristo disse, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 12. Um vencedor deve saber quem é o seu inimigo. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Não deixe que o diabo iluda você, fazendo você pensar que ele não está por trás das lutas que você enfrenta. Esses dados inflamados que você enfrenta todo dia, preste atenção, são do maligno. Um vencedor não vacila, ao contrário, permanece firme. Veja o que diz a Bíblia. Resistam no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13. Você deve ser e permanecer inabalável. Diante da adversidade, a primeira coisa que somos tentados a fazer é o quê? Desistir. Sabe por quê? Porque gastamos boa parte do nosso tempo dando ouvidos ao diabo e não à voz de Deus. Temos lido pouco a Bíblia e temos confiado e crido muito pouco nela. Não faça isso. Você precisa ler a Bíblia e confiar em Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6, 14. Vamos concluindo? Escolham viver em paz, é isso que diz a Bíblia, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Efésios 6, 15. A vida não tem valor, querido, se você não tem paz. Ninguém gosta de viver ou morar no inferno. O diabo quer roubar a nossa paz e nos aborrecer a qualquer custo. Por favor, resista, exerça sua fé, exercite sua fé. Além disso, use o escudo da fé, com o qual você pode apagar, diz a Bíblia, todos os dados, todas as setas do maligno. Efésios 6, 16. Um vencedor maneja bem a sua espada, a espada do Espírito. A Bíblia é a sua espada. Pegue a Bíblia, use a Bíblia, leia a Bíblia, creia na Bíblia. O diabo tem medo de você. Mas, na verdade, corrijo, o diabo não tem medo de você, mas treme de medo só de ouvir o nome de Jesus, ele sai correndo. Quer mesmo ser um vencedor? Ore no Espírito, em
todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Efésios 6, 18. Isso mostra que devemos orar por tudo em todo o tempo. Temos que orar pelas pessoas, por nós mesmos, pelas situações do nosso país e do mundo e até mesmo pelas pequenas coisas. Somos convidados a orar em todo o tempo. Lembre-se, ninguém será um vencedor se não decidir lutar. Por isso, vá à luta. Agora que você já sabe o que deve fazer para vencer e para ser um vencedor, se não fizer, você não será vitorioso. Que Deus te abençoe. Eu sou Carlos Elias de Souza Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu quero convidá-lo a estar aqui conosco de novo na nossa próxima reflexão.